Olha só. Mateus 22, 37. Eu acho que é. Se não for, me corrige aí. Só para poder preparar um ambiente aqui para você ouvir a voz de Deus. Amém? Coloca o 36 para mim, por favor. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vai. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento. Vai lá. Este é o primeiro e grande mandamento. Vai lá. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso depende toda a lei e os profetas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, certo? Sim ou não? A pergunta é: eu amo a Deus? Porque Ele nos ama, isso não tem discussão, né? A prova de que você está aqui é, sabe, é assinar embaixo que Deus me ama. Mas a outra pergunta é que gera uma interrogação e ela não quer calar, né? Eu amo a Deus. Porque assim, vou entrar agora na palavra, viu? Se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo, sim ou não? Quando você gosta de uma pessoa, você não gosta de agradar? Sim ou não? Levar presente, estar perto. Se mora longe, mandar pelo menos uma mensagem por dia. É ou não é? Faz o que sempre lhe agrada. Tenta corresponder, sim ou não? E aí essa pergunta é que ela não tem resposta. Por quê? Porque se eu amo a Deus e eu não faço o que lhe agrada, e eu não tenho comunhão com Ele, e Ele não é a primazia na minha vida, então essa é a prova de que eu não amo a Deus. Essa é a maior prova de que esse amor para com o Senhor, de Deus para comigo, ele não é correspondido da minha parte para com Ele. Porque Ele fez, presta atenção, porque o amor de Deus foi um amor racional, sim ou não? Ele não fez o que me agrada, mas Ele fez o que era necessário. E amar a Deus, irmãos, não é falar assim: Deus, tu é bonito, olha, hoje o Senhor está lindo. Tem gente que tem essas falas com Deus, né? Ô, Senhor, hoje o Senhor está lindo, o Senhor está tão cheiroso. Ô, Deus, não, hoje o Senhor está com os olhos azuis. Ô, Senhor, não, Deus não está nem preocupado com isso, irmão. Com seus elogios. Mas sabe qual é a expressão que Deus quer de nós? Que expressa o nosso amor para com Ele? É fazer a vontade dEle. É fazer o que é necessário fazer para que nós possamos agradar o coração de Deus. E não estou falando de viver uma vida, irmão, como os anjos. Porque o dia que você se tornar, chegar nesse padrão, você com certeza será arrebatado dessa terra. Porque a Bíblia diz em Atos, vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou muito, sim ou não? Davi matou, Davi adulterou, Davi fez um monte de coisa, irmãos. A ponto de ele ser impedido de construir o templo. Mas ele era um homem
que agradava a Deus. Porque, presta atenção, agradar a Deus, irmão, não é ficar tentando se mostrar aprovado diante dele o tempo todo. Enquanto nós estivermos pisando nessa terra, tem alguma parte da nossa vida que não está aprovada diante de Deus. É tanto que a Bíblia diz assim, ó, e a obra que faltar em nós, ele vai completar naquele grande dia. Porque na tentativa de sermos perfeitos, nós erramos mais. Nós vamos viver uma vida de religiosidade. Cuidado, irmão. Ó, Deus está te vendo, irmão. Cuidado, ó, isso é pecado, irmão. Ei, irmão, cuidado, irmão. E vive essa vida que, para Deus, isso é muito nojento. Porque você passa a ser fiscal do outro. E você não fiscaliza a sua própria vida. Você passa a examinar a vida de quem está do seu lado, mas você mesmo não examina a sua própria vida. Você passa a querer conhecer o coração da pessoa, sendo que o seu mesmo não é conhecido diante de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, é necessário que a gente entre dentro desse nível de consciência, para que a gente possa viver uma vida mais introspecta, mais dentro de nós, não no contanto a comunhão, a estar com os irmãos, não ser fechado a diálogo, a conversa, sabe? A compartilhamento, mas em termos de observar a caminhada, observar a minha caminhada, observar os atos, observar os meus atos, observar as condutas, observar as minhas condutas. Vocês estão comigo? Sim ou não? Para quê? Para que nós possamos crescer no Senhor. Amém? Então, o Senhor me trouxe essa palavra hoje. Porque, às vezes, nós falamos que nós amamos a Deus. Eu não vou ler 2 João, acho que é 2 João, ou é 1 João 3,16, porque vai deixar você triste. Mas coloca aí. 1 João, né? 3,16. Engraçado que foi João que escreveu João 3,16. Aí em 1 João ele escreve 1 João 3,16. Aí ele escreve João 3,16 falando do amor de Deus para conosco. E agora ele escreve em 1 João 3,16 do nosso amor para com... É que a Bíblia ela não tem, né? É só uma mera coincidência. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos. Mas como é que a gente faz isso se a gente não eleva o nosso nível de consciência? Se você não entende, se eu não entendo, se a gente não busca aperfeiçoar diante do Senhor. Amém? Isso aqui só foi só a introduçãozinha rapidinho. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 1. Que aí eu vou entrar na palavra, mas faz parte do que eu vou falar hoje. Não tinha como eu dar continuidade. Amém? A pergunta que eu faço, agora é eu que estou fazendo para você. A primeira foi Deus que fez. Agora essa aqui que eu faço. Será que em qual posição nós estamos? Será que nós já saímos da porta? Estamos no átrio, né? Estamos ali oferecendo nossos sacrifícios. O que você acha, sim ou não? De louvor, de adoração, renunciando nossas mazelas diante de Deus. Todos os dias, irmão. Todos os dias. A Bíblia diz que esse altar, o fogo não pode se apagar. E quem mantém esse altar aceso sou eu e você. Todos os dias nós precisamos sacrificar algo. Vai falar o quê? Vou ler tudo, depois a gente vai esticando a corda, amém? Efésios capítulo 4, verso de número 4, Efésios 4, versículo 1, perdão. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como digno da vocação que fostes chamados. Então nós temos um chamado, sim ou não? Você tem um chamado, irmão. Você não é um acidente. Você não é um acaso.
Você não é um tropeço, você não é um erro. Ei, irmão, você foi chamado para essa terra com um propósito. Você foi chamado para viver algo definido para você. Dentro da sua casa tem algo especial que é só para você. Imagina, né, como igreja, nós temos algo específico de Deus para que nós possamos corresponder com Ele, e Ele tem algo que é para mim. Então nós temos um chamado, amém? Versículo 2: e toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Por isso que eu falei aquela questão fiz uma base. Procurando guardar, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A Bíblia diz, se possível, que haja paz entre todos. Se possível, por quê? Porque é sempre um degladiando com o outro, querendo ser o mais forte, querendo ter razão, sabe? Querendo justificar, querendo, sabe, irmão? Sempre um degrau acima. Eu entendi o contrário, eu tenho que ter sempre um degrau abaixo. Quando alguém gritar comigo, eu preciso me calar. Quando alguém levantar a sua altivez sobre mim, o ego, a arrogância, a prepotência, aí eu me calo. Porque o Espírito Santo que está dentro de mim, é Ele que vai entrar no teu coração, no coração dessa pessoa, e vai falar assim, olha, faz assim com ele não. Você não tem noção o quanto que ele é importante para mim. Vai lá, pede perdão, pede desculpa. Senão eu vou trazer justiça sobre a tua vida. A Bíblia diz que a Deus pertence o quê? A vingança. Ei, não queira, irmão, ter razão em nada. Tenha paz. A paz que excede todo o nosso entendimento. Fala para o teu irmão, fala assim, ao invés da razão, tenha paz. Tem muitos casamentos que foram destruídos por causa da razão. Tem muitas famílias que foram destruídas por causa da razão. Tem muitos desempregados hoje por causa da razão. Tem muitos no campo da esperança hoje por causa da razão. Nós temos que ser racional. E quando nós somos racionais, nós entendemos que o melhor ambiente é a paz. Aí ele fala assim, ó, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados. Mais uma vez, irmão, nós fomos chamados em uma só esperança da vossa vocação, do seu chamado, do seu propósito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Deus é tudo, amém? Em tudo que você pensar, Deus é. Deus é na morte, Deus é na vida, Deus é na alegria, Deus é na tristeza, Deus é na provação, Deus é na aprovação, Deus é, irmão, no cativeiro, Deus é na liberdade, Deus é no deserto, Deus também é na bonança. Deus é, não tem nada que muda o que Ele é. A Bíblia diz lá em Salmos 90 versos 2, se puder colocar para mim rapidinho, depois você volta para cá. Vai falar o que assim, ó, o poder desse Deus. Ele fala assim, ó, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Amém. E Deus quer que nós cheguemos nessa postura. Vamos chegar lá, calma, irmão. Se não terminar hoje, termina? Não tem pressa, o importante é que vocês se alimentem com calma. Você vai mastigando o pão da vida,
Exatamente. Vamos para a parte 1, primeira temporada, depois vai para a segunda. Mas a gente vai avançando e você vai se alimentando, se fortalecendo no Senhor. Você está comigo, sim ou não? Então vamos lá. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, dom aqui é vida, irmão. Amém? Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele levou cativo. Ei, você não é mais cativo, você é livre. Não tem nada que te prenda mais nesse mundo. Sabe o que acontece? Pastor, mas eu não venci essa fraqueza que é você que está se prendendo. Pastor, mas eu ainda tenho essa fraqueza aqui, eu ainda faço isso, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu uso droga, eu não sei o que, tal. É você que está se prendendo. Cristo levou cativo o cativeiro. Aquilo que te prendia hoje não tem mais poder sobre a tua vida. É porque a tua carne ainda, irmão, tem muito prazer nas coisas desse mundo. E aí, vou falar isso aqui mais na frente, não vou atropelar o negócio. Calma. Versículo 9. Ora, isto ele subiu, é que, senão a que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, ou seja, quando Jesus morreu, ele desceu nas partes mais baixas da terra, e ele subiu nas partes mais altas do céu, amém? Então você acha que Jesus ficou lá dormindo, esperando o Espírito Santo ressuscitá-lo no terceiro dia? Não, ele não morreu. Fala assim comigo, Cristo nunca morreu. Mas no curso da salvação do homem eu falo, Jesus sim, Jesus morreu. Estou dando umas pinceladas aqui para vocês do curso lá, para vocês fazerem. Glória a Deus, que bênção. Olha só, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores e mestres. Querendo, olha só, para que ele deu? Para que ele me chamou? Para que ele chamou você como profeta, como evangelista, como doutor, como mestre? Por quê, irmão? Porque foi o pastor que inventou esse negócio, aí ele foi lá, não tinha o que fazer, abriu umas portas aí, agora está chamando o povo para ir lá para... Não, irmão, isso é de Deus. Fala assim, isso aqui é de Deus. Irmão, o homem não tem poder sobre isso aqui. Se eu tentar levar do meu jeito isso aqui, irmão, ó, vai na hora, porque é a obra do Senhor. Ai do homem que tentar impedir aquilo que Deus quer fazer. Por isso que muitas pessoas morrem, irmãos, porque Deus quer começar uma obra na vida dele. Deus quer começar uma obra na vida dela. E ela fala, não, hoje eu não quero, e fica relutando contra Deus, e Deus começa, sabe, a eliminar algumas áreas da vida dela, até chegar nela. Pastor, se Deus é assim, Deus é justiça, amém? Se um juiz ele tem a capacidade de olhar para um cidadão e decretar uma prisão perpétua, que é injusto, imagina Deus. Fala assim, o amor de Deus está condicionado à sua justiça. Olha só, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra. Fala assim, eu tenho um chamado. E eu fui chamado para uma obra. Olha só, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora o versículo 13, que é o versículo chave. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a vocação, o varão perfeito, a medida da estatura completa
de Cristo. Fala assim, a medida e a estatura perfeita, completa de Cristo. Olha só, olha o restante aqui, olha para quê? Por que ele quer que você cresça, que você rompa, que você vença, que você desfrute do melhor? Por causa do versículo 14, ele fala assim, ó, porque para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16 para terminar, vai falar o quê? Do qual todo o corpo bem ajustado. Para que ele chamou apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre? Versículo 14. Para que todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Se a gente fosse para casa e falar assim, a tarefa sua é ler pelo menos 3 vezes essa parte que nós lemos aqui na sua casa, seria o suficiente, irmão. Essa passagem ela é muito rica, mas eu quero extrair algo bem objetivo aqui, para que nós possamos sair daqui feliz com Jesus, lanchar ali fora e compartilhar do pão da vida. Presta atenção. Nós fomos chamados. Nós fomos escolhidos. Você é um escolhido de Deus. Ei, você está aqui hoje, nessa noite? Você está aqui comigo? Se você está aqui comigo, fala amém. Porque tem gente que está aqui comigo, mas ele não está de verdade. Você acredita? Tem umas pessoas que vêm, mas elas não ficam aqui. Eu olho para a cara dela, está sentada na cadeira, mas não está aqui. Uns estão dormindo, outros estão olhando no celular, outros estão fazendo caras e bocas para mim. Parece que não está acreditando. Outros estão cuidando mais do menino do que de qualquer coisa. Assim, 30% da igreja, irmão, está aqui, mas não está. O outro está pensando no boleto, está pensando em entrevista de emprego, está pensando no não sei o quê. Não, irmão, vem para cá, fica aqui comigo, em nome de Jesus. Se desliga do mundo lá fora e volta para cá. Jesus quer falar contigo. Amém? Então vou tomar um chá. Então presta atenção, nós fomos chamados. Deus nos chamou para um propósito. Você, como eu falei, você não é um tropeço, um acaso, você tudo. Pastor, mas eu não fui planejado pelos meus pais. É que você quer muita, né? Muita particularidade, né? Meu pai não me projetou, não fez um enxoval, né? Fazendo igual aquela canção lá do Lázaro. Ninguém fez uma festa quando eu nasci. Né? Mas quem faria uma festa para alguém que nasceu assim? E às vezes a gente fica querendo essa prova de que eu fui planejado por Deus de acordo com o lar que eu nasci. Ei, deixa eu falar, o lar que você nasceu é a prova de que você é um propósito de Deus. Tem problema lá na tua casa? Tem problema na tua família? Está vivendo deserto? Problemas, enfermidade, morte? Você é a solução para a sua família. Se você está aqui hoje é porque Deus quer ativar em você esse chamado, esse propósito, para que você possa experimentar, irmão, da grandeza de Deus na sua vida. Entenda isso. Ah, mas eu não... Ah, pastor, você está me chamando para ser crente. Não, crente tu já é. Amém? Crente você já é. O que falta é desfrutar dessa fé. Pastor, eu nem confessei Jesus. Hoje tem a oportunidade. Por isso você está aqui hoje. Presta atenção, irmãos.
E a Bíblia diz que nós fomos chamados com um propósito. Todos os nossos dias foram contados. Antes mesmo de um sequer houvesse nas nossas vidas, todos os nossos dias já tinham sido escritos pelo Senhor. Todos os dias, a Bíblia vai falar sobre isso, Salmo 139, 16. Por quê? Porque nós não somos um erro, irmão. Você é a imagem do Criador. Então Deus não ia colocar ninguém na terra só por estar aqui. Então entenda o que eu vou falar. Qual é o desejo de Deus? É que nós venhamos crescer, desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa caminhada, buscar a presença dEle. Por quê, queridos? Pastor, como é que eu sei que eu estou atendendo o chamado de Deus na minha vida ou não? Tem quanto tempo você é crente? Tem quanto tempo você está na igreja? Tem quanto tempo você tomou decisão por Jesus? A outra pergunta é, você avançou, está caminhando, está crescendo, está frutificando no Senhor, está rompendo? Não. Então isso prova de que simplesmente você está aqui dentro, mas fora da vontade de Deus. Porque o maior, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, o maior, prejuízo que o cristão tem é estar em um lugar onde que Deus quer fazer você desfrutar do melhor, e você fica com birrinha aí, sem querer avançar em Deus, você fica querendo levar a sua vida do seu jeito, e aí passa 1, 5, 10, 15, 20 anos da sua vida, e você vai olhar que está do mesmo jeito, no mesmo lugar, só está cheia de ruga na cara. E o corpo cansado. E as pessoas que começaram antes, depois de você, lá na frente, avançando. Por que não acontece na minha vida? Eu nunca vi um policial, de verdade, com um bicho preguiça para poder farejar alguma coisa. Você já viu algum policial, irmão? Vai ver se tem alguma droga, alguma coisa, algum cadáver na floresta com bicho preguiça. Não tem, irmão. São cães ágeis, não é? Para poder fazer a coisa acontecer e tal. Ei, qual é o seu ritmo que está no Senhor? Ei, Deus não vai contar comigo, com você desse jeito, irmão. Pastor, mas é que eu gosto desse ambiente aqui, mas eu não quero servir. Ô, irmão, se você soubesse o prejuízo que você está gerando na sua vida. Se você soubesse o prejuízo que você está gerando. Você rasgaria dinheiro hoje? 10 mil reais você rasgaria hoje? Você faria um pix errado para mim? 10 mil reais. Você não faria. E a Bíblia diz assim, presta atenção, 10 mil reais é importante para você? É ou não é? Mas você tem noção do que é 10 mil reais? Pois é, 10 mil reais é importante, você não tem noção. Aí a Bíblia diz assim, que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem passou pela mente do homem, do que Deus tem preparado para aquele que o ama. Que não vive segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito. Pastor, mas eu não sei. Pastor, inventando desculpa, irmão. Às vezes você vai orar a Deus. Deixa eu falar aqui para você. Você vai orar a Deus, vai falar com Deus, daqui a pouco vai aparecer no teu quarto um nariz desse tamanho assim, porque Deus escuta a sua desculpa pelo nariz. Só para não entupir o ouvido dele, sabe? Eu aprendi isso com Deus também. Quando você vê, chega, pastor, mas não dá para fazer isso, por que isso? Aí chega a abrir assim, para te ouvir. Porque chega de desculpa, irmãos. Chega de inventar desculpa. Não dá. Ei, sabe o que você está querendo fazer? A obra de Deus com a sua capacidade. Você está querendo fazer a obra de Deus com as suas habilidades. Você está querendo fazer a obra de Deus com o seu entendimento.
E Deus não precisa das suas habilidades, do seu entendimento, da sua capacidade, dos seus dons. Ele capacita quem Ele escolheu. Ei, porque assim, ó, o dia que você fizer a obra de Deus com as suas habilidades, você vai requerer o salário. E Deus não tem você como empregado, Deus nos tem como filho. Você é filho. Qual é o pai aqui que paga salário para o filho? Nenhum. Então tá errado, irmão. Você paga salário para o seu filho, tá errado. Mesmo se ele trabalhar com você, ele é teu filho. Assim como ele recebe de você como filho, deve honra e respeito para você como filho. Não tem esse negócio não. Filho é filho. Pastor, mas já tem 18 anos, está na sua casa, come o seu feijão da tua panela lá, tem que obedecer como um de 13. O dia que, ele não quiser, que as minhas filhas não quiserem ouvir mais minha voz e obedecer a direção que é dada, tem que morar, né, ser autossustentável, né? Quando estiver lá dentro de casa, é assim que funciona. Porque assim, eu já completei 18 anos, então vou fazer o que eu quero. Mas não dá conta de pregar um prego na barra de sabão. Se mandar, assim, ó, mandar furar um buraco na parede de gesso, ficou com o bracinho assim. Não dá conta, irmão. A gente vê aqui quando vai fazer alguma obra na igreja. Falar não para não expor. Por quê? Porque nós não desenvolvemos. Nós não buscamos desenvolver as nossas habilidades que Deus já nos colocou dentro de nós no momento que nós confessamos a Ele. Aí nós ficamos aí, sentadinhos aí, ó, todo mundo querendo, mas eu não vou fazer porque eu não concordo com isso. Eu não vou fazer porque eu acho que não é assim. O dia que eu entender isso aqui, eu vou fazer. Nós estamos dando DNA, você nem vem para cá para saber como é que funciona, você quer saber de quê? Aí fica encontrando com a gente no corredor da igreja. E aí, pastor, por que ele está fazendo isso? DNA. E aí, pastor, por que não me pergunta, não? Tem o DNA. Vem pro DNA. Vem ouvir, vem receber. Qualquer pergunta que você me fizer, não terá resposta. Tem um manual para você. Aí não quer desfrutar do que Deus tem, fica aí o tempo todinho reclamando. Ei, desde quando você reclama do mesmo assunto? Tem pessoa, irmão, que é 10, 15, 30 anos reclamando do mesmo problema. Por quê? Porque não consegue entrar na presença de Deus. Pergunta para essas pessoas qual foi a última vez que ela teve uma experiência com Deus. Pergunta para essas pessoas quantas vezes ela leu pelo menos os 5 primeiros livros do Novo Testamento. Pergunta para ela, no ano de 2025, quantos dias? Estou botando aqui, ó. Quantos dias jejuou? Já estou botando aqui, ó. Quantos dias jejuou? Pergunta para essa pessoa qual é o tempo de oração que ela tem na casa dela. Para ver se não fala mais da vida dos outros que com Deus. Aí não avança, irmão. Aí não cresce. Aí não desfruta do que Deus tem. E fica o tempo todinho reclamando e murmurando. Porque pastor é bruto demais. Porque... Ei, você não sabe o que é bruto para você. Que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o certo não faz, está pecando. Está comigo, senhor não? Aí a gente fica aí, irmão. Não desenvolve, não crescemos. E ficamos igual menino no meio da igreja. Aí não pode falar nada que já quer sair da igreja. Aí não pode falar nada, já fica com um biquinho. Aí já sai, vira as costas para você. Ei, irmão, você não está virando as costas para mim, não, você está virando as costas para Deus. Essa obra aqui não é minha. Eu não sou dono de empresa. Eu sou pastor da obra que Deus me chamou para exercer. Só isso e mais nada. Ei, você tem um chamado. O seu chamado você vai ter que corresponder com ele diante de Deus. Não é comigo. Aí a pergunta é, o que você está fazendo do seu chamado?
Ontem nós tivemos aqui a audição aqui para o louvor. Foi bênção, glória a Deus. Vocês são responsáveis por esse chamado. Não foi vocês, não são vocês que estão escolhendo. É Deus que está queimando o coração de vocês para fazer. E a Bíblia diz assim, ó. Ai daquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente. Não, é porque eu gosto do louvor. Então vai ouvir em casa, irmão. Porque aqui você tem que buscar conhecimento. Você tem que orar, você tem que jejuar. Tem que ir para Deus. Tem que ter um coração na mesa. Tem que revelar. Eu sou essa pessoa aqui, mas eu tenho um chamado. Eu vou desenvolver meu chamado. Eu quero Deus. Ah, não. Eu tenho um chamado. Eu amo a sonoplastia da igreja. Não sabe levantar um botão da mesa. Passa aqui, irmão, versículo tal. Onde é que fica? Por quê? Porque não quer gastar tempo, irmão, para conhecimento, para desenvolver o chamado. Quer fazer de qualquer jeito. Tem que fazer de qualquer jeito, irmão. Compra uma mesa de som. Faz assim, ó. De qualquer jeito é assim, ó. Compra uma mesa de som. Aí vai lá, derrama óleo na tua cabeça. Fala que você é pastor ou pastora. Aí lá na sua sala você monta um púlpitozinho assim. Aí compra uma bateriazinha, uma guitarra. Aí você faz um louvor. Você tira a oferta. Aí você prega para você mesmo. Bota um espelho ali para você ver que é você que está pregando para você. Aí lá você faz do jeito que você quer. Lá você chega atrasado do jeito da hora que você quiser. Você vai no culto do dia que você quiser. Até falta. O culto que é só você ainda falta no culto. Ele é o pastor, que o membro é ele mesmo, e ele ainda falta no culto que ele que vai pregar para ele mesmo. Por quê? Porque não tem responsabilidade, irmão. Não desenvolve, não quer crescer, não quer viver nessa mesmice. Ei, qual é o seu chamado? O que você tem realmente? O que você abriu mão por causa do seu chamado? De 0 a 10, em que você cresceu no seu chamado? De 0 a 10, em que você renunciou por causa do seu chamado? No degrau da escada você subiu ou desceu, irmão? Pastor, ainda bem que eu não sirvo nada nessa igreja, que essa palavra não é para mim. Você está pior do que quem serve. Porque pelo menos alguém está fazendo de qualquer jeito e você fez ou omitiu o seu chamado. Não escapa ninguém não, irmão. Naquele grande dia, Deus vai falar assim, ó, cadê o chamado? Cadê os talentos aí? Cadê a multiplicação? Deus, sabe aquele dia, Deus, que não deu, que estava chovendo? Sabe aquele dia que eu estava assim, meio com preguiça e eu falei que não dava? Sabe aquele dia que eu troquei a escala porque... Você sabe, né, Deus? A carne é fraca. Aí Deus vai falar assim, então tem uma consequência para você. Pastor, mas eu não sei ler, não sei escrever. Essa foi a mesma desculpa de Moisés. Ah, pastor, mas nessa igreja aqui não dá oportunidade. Irmão, dá oportunidade para todo mundo. O problema é que você quer fazer a obra de Deus aqui dentro. Aí você tem que morar aqui dentro. Que a obra de Deus a gente faz lá fora. A gente só traz aqui o fruto daquilo que nós fazemos. Ei, irmãos, a Bíblia diz assim, para nós chegarmos na unidade da fé, no conhecimento pleno do Filho de Deus. A estatura de varão, perfeito. Porque quando você entender o seu chamado, você vai parar de reclamar. Você vai ajustar a sua vida por causa do chamado. Deixa eu falar uma coisa aqui, tem pessoas que não ajustam a sua vida para não ser chamado. Acabou, irmão, aqui já foi. A dose foi baixa. Acho que eu precisava de um calmante maior. Ei, tem gente que não ajusta a vida para não ser chamado.
E deixa eu te falar, o seu chamado foi antes de você nascer. Tem como você fugir dele. Então, quanto antes você ir para ele, mais tempo há para você poder recuperar o que você já negociou errado. Você já vendeu lá na feira. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para que nós possamos desenvolver o nosso chamado, o nosso ministério? Qual é a sua vocação? O que é que arde no seu coração, irmão? Tem pessoas que arde tanto o coração, irmão, mas arde tanto o coração, que se essas portas fechar para ele não vai fazer diferença. Fechou ali, a gente vai para ali. Na outra esquina ali tem outra, né, irmão? Eu sabia que aquele pastor ali não ia dar certo mesmo, não, misericórdia. Fica nessa onda aí. Irmãos, mas tem gente aqui que fala, aqui, querido, nós vamos desenvolver isso aqui, nós vamos crescer, porque Deus nos chamou para isso, porque o coração está saltando, o coração está queimando. Há uma brasa viva que não deixa essa pessoa ficar parada, irmão. Mas tem gente que já tem a cadeira numerada. Eu vou baralhar essas cadeiras todos os cultos para ver se você se perde. DNA, irmão, só para chegar, sentar e ouvir uma pessoa falar 1h30 aqui, explicar como é que funciona. A pessoa não quer vir. Eu amo o louvor. Teve oratória que tu veio? Oratória não, a audição, tu veio? Não. Pastor, é porque você sabe, né? Eu não sei de nada, irmão. Quem sabe é tu, é Deus que está falando com você. Deus não vai fazer, presta atenção, Deus vai me chamar, a primeira conta que eu vou prestar diante de Deus é com a minha casa. E depois da minha casa, prestar conta com Deus, com o que Deus me chamou para fazer aqui, não com o que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer é você que vai ter que prestar conta com Ele. Vai logo naquele, sabe aquele, onde recolhe o lixo lá da SLU? Vai lá, irmão, vai buscar seu chamado lá. Você já tem que sair daqui hoje e buscar seu chamado lá. Ei, outras pessoas vão ter que sair daqui hoje e colocar o seu chamado na que boa. Porque lambuzou com o pecado, lambuzou com as coisas do mundo. E Deus não vai chamar você para isso. É por isso que nós ofertamos todos os dias. Nós não ofertamos porque a igreja precisa. Nós ofertamos para santificar o altar, porque aqui é onde Deus está falando. E a honra pela presença dEle. Pastor, e se eu não dizimar na casa do Senhor? Vem um abestado de lá de fora, que tem mais coração do que você que está ouvindo a palavra de Deus, vem e dizima e faz com que a coisa continue. Que a obra é do Senhor. É porque, pastor, eu não entendi ainda. Não, irmão, é porque você é seu Deus. Você é o seu próprio Deus. A Bíblia diz que o Deus dessas pessoas é o seu próprio ventre. Ei, cutuca alguém aí. Assim, sabe, abre as asas dos anjos. Assim perto, fala assim, ei, você tem um chamado. Fala assim, para de se esconder atrás das pessoas. Por isso, irmão, presta atenção no que eu vou falar. Jesus falou assim, será que quando ele voltar, haverá fé na terra? Por causa disso. Conhece N e N pessoas que tinham um chamado poderoso, que tinha realmente, você via na pessoa um chamado. Sabe o que fez? Um pitizinho saiu, foi se esconder no meio de igrejas grandes para ninguém ver. Ei, Deus está te vendo. Onde você anda tem um holofote assim, em cima de você, assim, ó. Vou lá para a igreja tal, porque ninguém mais vai me ver. Aí quando chega lá tem uma luzona, mas... Hoje eu nem vou para o culto, porque eu tenho certeza que o pastor vai falar comigo. Está todo mundo na porta, irmão. A salvação é a porta de acesso. E não a linha de chegada.
O apóstolo Paulo fala assim, ó, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Mas deixa eu te perguntar. Cristo vive em mim? Pergunta, irmão, para você, Cristo vive em mim? E nessa morosidade todinha? Mora não, irmão. A maior prova de que a pessoa está fora de Deus é quando ela senta em cima do seu chamado e acha que não tem responsabilidade com aquilo mais. Perdeu a vida de Deus, perdeu a vocação, negociou, trocou, fez alguma coisa, foi para a feira do rolo. Mas um dia, haveremos de quê? Prestar conta. E Deus vai falar assim, os talentos, por favor. Aí ele vai dizer, Senhor, tem como eu ir lá? Eu voltar 15 anos atrás e pegar onde eu escondi? Porque eu negociei por amizades, eu negociei por egoísmo, eu negociei por preguiça, eu negociei por tudo. Eu negociei, Senhor. Até que chegamos o quê? A estatura perfeita de Cristo. Não está falando de tamanho, está falando de maturidade. Está falando de comprometimento. Está falando de conhecimento, de nível de maturidade, de nível de consciência para com o reino. Tem gente que tem 10 anos, 15 anos na igreja, está igual bebê, irmão. Não, bebê não, está igual anão agora, né, que não cresce. E está tudo bem, irmão, está tudo bem. Pergunta para o irmão se está tudo bem com você. Tem uns que nem perguntam. Aí pergunta assim, e você, está tudo bem com Deus? Não pergunta, irmão. Pelo amor de Jesus, me ajuda aí. E você, está tudo bem com Deus? Aí faz a última pergunta para ele. E Deus, está tudo bem com você? Cara, sério mesmo, eu venho para cá orar aqui e eu fico falando assim, Deus, como é que o Senhor me vê? Acho que é uma decepção mortal, viu? Ó Senhor, eu acho que o Senhor nem me enxerga nessa terra, porque eu sou tão falho, Era para mim estar muito mais além, era para eu poder estar muito mais na Tua presença, era para eu mergulhar mais, cada vez mais. Mas, Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Me ajuda porque eu mesmo estou limitando os acessos que o Senhor está me permitindo ter pela minha incredulidade. Senhor, me ajuda. Sabe, queridos? Por isso que nós lemos lá em Salmos 90, verso 2, que Ele é de eternidade a eternidade, Ele é Deus. É isso que Deus quer que nós venhamos ser a partir de então. Porque quando a Bíblia diz que Jesus não sendo como Deus, sendo Deus, não se colocou na condição de Deus, né? Mas se esvaziou e se colocou na forma de homem. E quando ele se coloca na forma de homem, qual foi o nome que ele recebeu? Jesus. Olha quanto que isso aqui é forte. Aí nós estávamos no mundo, sim ou não? Atolados no pecado, sim ou não? Mortos nas nossas consciências e desejos da carne. É ou não é? Aí Jesus vai lá e nos resgata. Sim ou não? Para quê?
para que a partir de então, o nome que as pessoas nos conheciam lá, nós não seremos mais lembrados. E a partir de agora, nós vamos ter o nome de quê? Cristo. Ei, será que as pessoas ainda me enxergam como eu era lá fora? Será que as pessoas ainda me veem da mesma forma que eu estava lá no mundo? Se ainda, irmão, te ver dessa forma, ou me ver dessa forma, tem alguma coisa errada em mim. Eu preciso melhorar. Eu preciso mudar. Eu preciso crescer. Eu preciso evoluir. Ei, irmão, não ignore o seu chamado. Não ignore. Por mais simples que ele seja, não existe chamadão nem chamadinho. Existe chamado. Se Deus colocou alguma coisa na tua mão, irmão, faça. Deus nunca chamou as pessoas para fazer nada perfeito. Mas a Bíblia fala assim, ó, em tudo o que fizer, faz aí de todo o seu coração. Deus não quer um super espiritual aqui, que está vendo anjo. Ei, estou vendo um anjo com a asa quebrada ali. Eita, Deus está me revelando ali. Ixi, Deus está... Agora eu estou vendo que a nuvem baixou, o sol subiu, não sei o quê. Ei, sabe o que Deus quer? Teu coração na mesa. Eu sou essa verdade aqui, Senhor. Eu sou esse homem, eu sou essa mulher que precisa melhorar muito. Mas o Senhor me chamou para algo, então me capacita, me fortaleça. Me ajuda nas minhas fraquezas, Senhor. Ei, irmão, pelo propósito, pelo chamado, nós temos que renunciar à nossa própria vida. O nosso eu precisa morrer. Eu sei que essa palavra, irmão, quando ele falar assim, amém, 90% todo mundo vai perder essa palavra. Por quê? Porque já ignora. Eu mesmo quero saber disso. Eu estou aqui porque tem um parente meu aqui. Eu estou aqui porque não tem outro lugar para ir. Eu estou aqui porque alguém me chamou. Eu estou aqui. Tá bom. Diante de Deus você vai ver se você vai estar lá porque alguém te chamou, porque um parente seu também está lá. Nada em Deus é por acaso. Ei, o que você está fazendo no seu chamado? Está enterrando na lata do lixo lá, jogando lá como se fosse um esterco? O que você está fazendo com ele? Onde é que está o seu coração no seu chamado, irmão? Onde é que está o seu caráter no seu chamado? Onde é que está a sua personalidade no seu chamado? Onde é que está o seu amor pelo chamado? Onde é que está? Ei, quando Deus foi chamar Pedro para se reposicionar no chamado, ele não falou assim, Pedrão, e aí, tu sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás? Ei, Pedrão, e aí, tu conhece todas essas cidades aqui? A única coisa que ele pergunta 3 vezes é o quê? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ei, você falou que ama Jesus, sim ou não? Mas não cumpre o chamado. Jesus não falou assim, Pedro, tu ama essas pessoas? Pedro, tu ama os fariseus? Pedro, tu ama os romanos? Pedro, tu ama essas pessoas, Pedro? Ele falou assim, tu me amas, Pedro, porque se você amar Jesus, você não vai negociar o seu chamado. Se você ama de verdade a presença de Deus na sua vida, irmão, tudo você vai fazer para cooperar, contribuir, corroborar com aquilo que Deus te chamou para fazer. Ei, você vai se desvencilhar de tudo que te atrapalha a viver o propósito de Deus na sua vida. Você vai abrir mão de tudo, irmão. Você vai abrir mão de amizade, você vai abrir mão do seu ego, você vai abrir mão de tudo, você vai se excluir da humanidade, para que Deus possa cumprir o chamado, o propósito dele na sua vida. Mas enquanto você achar que tudo que você tem, Deus vai contar com o que você tem, com o que você sabe, com o que você é. Por isso que você está sentado no lugar há anos e por isso que você está no lugar onde você está, porque você achou que era alguma coisa para Deus. E Deus falou assim, meu filho, você precisa abrir mão de tudo isso aí, porque senão você não volta para o seu lugar. A pergunta que fica é, quer continuar no mesmo lugar?
Vou até desligar aqui, senão eu vou continuar pregando, irmão. Essa palavra foi para mim. Eu só quero compartilhar com você, porque eu não quero levar essa culpa sozinho. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer. E ninguém cresce por tempo de igreja. Você já tem quanto tempo de crente? Falando sério, quando as pessoas me perguntam quanto tempo que eu tenho de igreja, eu fico com vergonha. Misericórdia. Irmão, tem alguns anos aí. Porque eu sei, irmão, que era para eu estar muito mais além. Eu sei que era para eu estar avançando muito mais. Tem gente que bate no peito. Eu? 20 anos. Ó, sou crente há muito tempo. Aí sabe o que Deus faz? Fala isso não, pelo amor. Não fala isso não, pelo amor dos anjos. Ei, irmãos. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua fé? Em que eu tenho contribuído para o reino? Não está falando de dinheiro não, irmão. Estou falando da minha vida. Porque muita gente quer ter tudo de Deus, mas não quer ser nada para Ele. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva minhas finanças. Senhor, salva o meu corpo. Senhor, me ajuda, Senhor. Aí Deus vai de tudo. Está fazendo o quê em favor do reino? Senhor, aí já é uma pergunta difícil, né? Porque você sabe nada, irmão. É o coração que está fora da vontade do Senhor. Se Ele te mostrasse o inferno que você estava, se Ele te mostrasse o lugar que você estava, que eu estava quando Ele me resgatou, se eu tivesse consciência disso, irmão, tem N's e N's e N's e N's e N's, milhares e milhares, milhões de milhões que está no mesmo lugar que eu e que você estávamos, e nós não estamos fazendo nada para isso. Pastor, mas meu chamado é para a sonoplastia da igreja, tudo contribui para que as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Eu sou da dança, eu sou do estacionamento, eu sou da recepção, eu sou do Ministério Kids, eu sou do sei o quê. Tudo tem que contribuir para que as novas vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não existe, não, eu não sou evangelista aqui na igreja, então não é eu que tenho que evangelizar. Ei, tu tem uma boca. Esse é o chamado para todo mundo, esse é um chamado universal para a igreja. Onde é que eu estou parado, irmão? Tem quanto tempo você está parado no mesmo lugar? Tem quanto tempo que eu não contribuo para o avanço do reino? Desculpas, irmão, nós vamos ter demais. Você vai ver, terça-feira aqui vai ter muita gente que vai trazer o resumo. Pastor, não tive tempo. Amém, não tem problema nenhum. Quero ver se você deixou de comer durante esses dias todos. Se você deixou de dormir, deixou de respirar. Quem que está uns 3 dias sem respirar aí, irmão? Me fala aí. Quem está aí 3 dias sem respirar? Sem abrir o olho? A gente já acorda devendo tudo para Deus, irmão. Já abre esse boteco seu aí já devendo tudo para Deus. E a gente não quer fazer nada, a gente não quer contribuir com nada. Muito pelo contrário, nós atrapalhamos muito mais do que contribuímos. Porque tem gente que fala muito mais contra o reino do que a favor do reino. Porque quando você fala de uma pessoa aqui dentro, você está falando contra o reino. Quando você aponta o defeito de alguém aqui dentro, você está falando do reino. Quando você aponta, você não concorda com nada na igreja, você está falando mal do reino. Se essa mesma boca fala contra o reino, por que não fala a favor do reino? Ei, onde é que está o nosso coração, querido? Onde é que está o meu coração para com o reino? De que forma eu posso contribuir para com o reino? Fica de pé no seu lugar.